Nas últimas eleições, mais de 530 mil urnas eletrônicas foram utilizadas em todo o Brasil. O sistema, que começou a funcionar no país em 1996, já foi exportado para vários lugares do mundo. É inegável que as urnas eletrônicas trouxeram agilidade no processo de apuração dos votos, mas também são alvo de desconfianças por parte dos eleitores quanto à transparência e à segurança. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o analista de segurança da informação, Ramsés dos Santos Silva, e o analista de sistemas com formação em ciências da computação, Clóvis das Neves. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. É um prazer participar, muito obrigado. Ramsés, para a gente poder entender esse sistema da urna eletrônica no Brasil, como é que ele funciona? É possível burlar o resultado da votação? Assim, para a gente já esclarecer, é um assunto bastante polêmico, né? Então, qualquer sistema de informação, ele é passível de erros. Então, não existe um sistema 100% seguro. Então, a gente conclui que qualquer sistema é burlável. Tá? Então, a gente tem que considerar exatamente quais são as ameaças, quais são os riscos envolvidos no processo de votação como um todo, não só na urna, mas no processo como um todo, e melhorá-los de forma contínua. É possível dificultar o processo de fraude. Exatamente. Qualquer processo de segurança ele é baseado na dificuldade e no mapeamento do risco. Então, qual é o risco que está associado com aquele tipo de situação? Então, é isso que a gente espera, inclusive, para o processo de votação. E quais são as principais fragilidades da urna eletrônica que nós utilizamos? A gente pode começar pelos requisitos básicos de segurança. Integridade e disponibilidade, por exemplo. Disponibilidade da informação. A gente viu noticiado recentemente que houveram casos de a urna ter dado problema técnico e não foi possível recontagem desses votos, não foi possível recuperar esses votos. Então pode parecer simples, mas a informação não estava disponível para o processo. Então disponibilidade é um requisito mínimo de segurança. A outra questão é a auditabilidade. Então, quando a gente tem um sistema, principalmente um sistema dessa magnitude, que vai nortear um processo eleitoral de uma nação, a auditabilidade tem que ser pensada fim a fim, em todo o processo, envolvendo, inclusive, a urna eletrônica. Então, se a gente não conseguiu ter a disponibilidade dessa informação em certa situação, isso é uma parte do processo que tem que ser pensado com uma melhoria contínua. É aquela história, lições aprendidas. Então, o que aconteceu aqui e o que eu vou fazer para isso melhorar? Eu consigo auditar esse voto? Se eu precisar recontar esse voto, eu consigo fazer isso? Então, eu acho que esse é o ponto que deve ser levado em consideração. Esses, no caso, são os passos, esses que você citou agora, são os passos para você verificar se um sistema ele é confiável ou não. Como é que a urna eletrônica brasileira se enquadra nesse sentido? Existem muitas fragilidades? Se a gente considerar do ponto de vista da transparência, a gente pode já considerar que sim. E um deles é exatamente esse. A gente precisa recontar, eu preciso garantir que aquela sessão realmente teve aquele número de votos. Como aconteceu recentemente, nas redes sociais, o pessoal começou a falar muito de eu votei naquele candidato e ele não recebeu voto nenhum. Veio urna com um voto já pré-computado. Então, se existe auditabilidade fim a fim, todo esse movimento que hoje não pode ser comprovado, seria facilmente comprovado. Então, simplesmente reconta os votos, simplesmente pega uma contingência dessa contagem de votos que normalmente em outros países não é só eletrônico, tem um outro processo também paralelo para que garanta essa disponibilidade da informação caso o processo eletrônico falhe ou caso o processo eletrônico seja colocado em xeque. Então, a gente está desconfiando da segurança. A gente vive hoje numa época onde inteligência cibernética é utilizada por governos. Uma das formas seria imprimir o voto, além de usar o processo eletrônico, né? Seria utilizar uma forma de impressão, não é isso, Clóvis? Isso. E isso foi regulamentado sancionado pelo presidente Lula em 2009, né, na Lei 2034. Então, o voto impresso era para ser utilizado agora já em 2014 e não poderia ter urna também com comunicação entre o equipamento do mesário que autoriza a votação
e a urna eletrônica onde o eleitor deposita o voto, não poderia ter essa comunicação, e isso foi sancionado em 2009. Mas, infelizmente, foi entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu essa lei. Então, a gente não teve nessas eleições que já estava previsto o voto impresso. É possível hoje fazer uma auditabilidade do processo eleitoral brasileiro? Como isso pode ser feito? Na verdade, qualquer cidadão poderia, né, a eleição é um fato público, então cada cidadão poderia, ou fiscais, ou oficiais eleitorais, poderiam ir lá e fazer uma nova recontagem de votos, deveria ser assim. Hoje os dados são eletrônicos, ficam no sistema, né, no sistema eletrônico, eles estão criptografados, então só o sistema do tribunal consegue abrir esses dados, só o sistema consegue fazer a contagem, a gente não consegue pegar, por exemplo, alguns papéis, nós três aqui, e recontarmos uma urna, não é possível. O cidadão comum não conseguiria ter acesso aos dados para fazer essa auditabilidade. Isso foi o principal argumento da corte alemã para declarar as urnas eletrônicas na Alemanha inconstitucionais, porque eles verificaram que o cidadão sem conhecimento técnico não tinha capacidade de auditar o processo eleitoral. Então, se é um fato público e é um evento que afeta toda uma nação democrática, como é que... E nem todo mundo tem conhecimento técnico, então tem que ser transparente. As pessoas têm que poder auditar, têm que poder verificar se é seguro, e essa transparência que vai trazer uma sensação de confiabilidade, que é o que a gente não tem hoje. Tu digita, tu vai votar lá na maquininha, confirma o teu voto, tu não pode nem verificar se realmente aquilo que foi gravado é o teu voto, então ele vai para dentro da urna eletrônica, é transmitido em rede, vai para servidores, é feita toda a apuração de forma automatizada, sem acompanhamento público. Então o voto a gente confirma, ele vai num buraco negro ali, e depois a gente vê rapidamente a totalização, mas toda a auditoria dessa apuração e a auditoria do teu próprio voto deixa de existir. Tu confia que tudo deu certo, tu confirmou, e aí tu torce para que não houve nenhuma falha de segurança, nenhuma fraude, nada. A gente fica torcendo hoje, isso é complicado. Você citou o caso da Alemanha. Quais seriam as soluções que outros países encontraram para garantir mais segurança ao processo eleitoral utilizando as urnas eletrônicas? Isso, nós temos 3 gerações de urnas eletrônicas. A primeira geração, que é a urna eletrônica brasileira, onde o voto ele só é eletrônico, né? A gente não tem uma votação paralela, só eletrônica. Tem a urna de segunda geração, que aí é o voto eletrônico e impresso. E a terceira geração, que é utilizada pelo Canadá, Argentina e Estados Unidos, que garante a auditabilidade fim a fim. E como é que é essa auditabilidade? É muito interessante, até no YouTube, né, os telespectadores podem verificar como é que é o processo na Argentina. Então, o voto ele não é registrado no equipamento, ele fica registrado numa cédula, e essa cédula, quando o mesário entrega para o eleitor, ele destaca uma parte da cédula que permite que o mesário, depois que o eleitor votou, garanta que a cédula que retornou é aquela que ele entregou. Então, ele audita a própria cédula, essa que eu te entreguei retornou. Então, aí já começa a auditoria, não tem como tu trocar a cédula de papel, como era antigamente. Aí o eleitor vai na urna eletrônica, o equipamento eletrônico ele só imprime o voto e grava também eletronicamente num chip essa informação na cédula, e na hora o eleitor ele pode verificar se dentro da cédula, se na cédula está a informação que ele registrou. Isso fica gravado na cédula do eleitor. Na cédula do eleitor. E ele retorna para o mesário, né? Então, o próprio eleitor ele audita o voto dele na hora, ele verifica na máquina, realmente foi esse candidato que eu votei. Ele retorna para o mesário audita que a cédula que retornou é aquela que ele entregou para o eleitor, então ele tem segurança que não houve adulteração na cédula, e ela é depositada numa urna. Ao final da eleição, no final do dia, a apuração é feita na máquina, que vai gerar também o boletim eletrônico, que nós temos o boletim de urna eletrônico que nós temos no Brasil, só que essa apuração ela é feita voto a voto por aqueles mesários e pode ser acompanhada por fiscais de partido, por oficiais, então tem um comitê público ali, né?
né? A sociedade pode estar fiscalizando a apuração no momento, voto a voto, já vai vendo a apuração e já vai vendo se a contabilização está correta, pontualmente naquela urna. E depois, então totalizou, houve a auditoria pelas pessoas, ele vai para o servidor normalmente, ocorre a apuração, a última eleição na Argentina, 2011, a apuração foi em 2 horas e 15 minutos, então a gente consegue ter a agilidade do voto eletrônico. Ou seja, não perde agilidade. Não perde agilidade e fica a cédula impressa, arquivada, para se alguém no futuro questionar o resultado da eleição, não. Qualquer cidadão pode auditar o resultado das eleições. Tranquilamente. Então, tu tem transparência em todo o processo eleitoral. E isso a gente já tem tecnologia, já tem solução, né? O Brasil já prevê parcialmente isso na lei de 2009, né? Já prevê uma evolução no sistema eleitoral brasileiro, mas como teve essa ação direta, a lei está suspensa. Falta e assim cumprir a lei, né? Senhores, vou pedir um pequeno intervalo, infelizmente o tempo do primeiro bloco chegou ao fim, e a gente volta em seguida falando sobre as seguranças das urnas eletrônicas. Até já! Estamos de volta, hoje falando sobre a segurança das urnas eletrônicas. Nossos entrevistados de hoje são o analista de segurança da informação, Ramsés dos Santos Silva, e o analista de sistemas com formação em ciências da computação, Clóvis das Neves. Ramsés, a gente falou então um pouco sobre o processo de apuração, né, que precisa ser melhorado, mas também existem algumas iniciativas com relação ao cadastramento do eleitor para aumentar a segurança, como é o caso da urna biométrica. Na sua opinião, a urna biométrica, ela melhora a segurança no processo eleitoral? Sem dúvida alguma. Nós precisamos garantir que a votação seja feita pela pessoa que realmente está ali presente. Ela é ela mesma, que a gente chama de processo de autenticação, né? Tem que garantir que ele é ele mesmo. Eu digo que eu sou o Ramsés, eu tenho que garantir que eu sou o Ramsés. Hoje, como que é feito o processo? Ou até então, como é feito o processo? Baseado na conferência do documento que a pessoa levou, um documento com foto, e a partir da assinatura que ela mesma votou. Isso é um mecanismo a mais de autenticação, que é algo que é intrínseco da pessoa, no caso, a impressão digital. Então ajuda se precisar fazer uma auditoria nesse processo de votação em quem realmente votou, pode ser feita essa conferência chama os eleitores e confere se realmente a impressão digital é essa ou se não. Alguém colocou a impressão digital, não bateu, o sistema não liberou nem o voto, pronto. Então fica muito mais simples de comprovar a pessoa que foi votar. Mas existe alguma falha nesse processo da urna biométrica? A gente tem que tomar sempre cuidado com o processo como um todo. Então a gente deve analisar o processo desde o cadastramento do eleitor. Então, como é que é o processo de cadastramento? A pessoa se apresenta em determinado local, como que ela comprova que ela é mesmo na hora de fazer a coleta da sua impressão digital, porque é esse momento que ela diz, minha impressão digital é essa, e é essa impressão digital que vai me confirmar quem eu sou. Se eu fizer uma troca no momento do cadastramento, eu ponho abaixo todo o processo dali para frente, porque a pessoa vai chegar na urna, vai colocar a impressão digital, vai dizer que ela é outra pessoa, se ela levar o documento de outra pessoa, vai acabar votando por outra pessoa. Então tem que tomar cuidado também com o processo, não só na hora da votação, mas no processo de cadastramento. Então tomar muito cuidado, tem algumas exigências para a comprovação daquela pessoa na hora de cadastrar a impressão digital, como é feito quando vai se emitir um passaporte ou outro documento também dessa importância. Quando se vai emitir um passaporte, eles pegam as impressões digitais de todas as mãos, 10 é um ritual... o ritual dos 10 dedos que eles chamam. Exatamente, é o ritual mais rigoroso. Exatamente. Clóvis, com relação às urnas eletrônicas, houve uma auditoria pública, né, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2012, foi a última realizada. É conhecido o resultado dessa auditoria? Você poderia falar sobre algumas impressões que você tem a respeito disso? Sim, a auditoria foi feita foram chamados, é um teste público, né? Então foi publicado um edital chamando para fazer teste de penetração, para ver se tinha alguma falha de segurança nas urnas. E na época o que eles identificaram foi que
eles poderiam refazer a sequência em que os votos foram depositados na urna. Então aí houve uma melhoria nesse algoritmo, né, para que não fosse, para que a gente não remontasse a sequência de quem votou, a gente não conseguia identificar o eleitor. Ela é codificada pelo sistema. Isso, ele faz um número aleatório lá, um registro aleatório, para te não conseguir identificar quem votou depois de quem. Tu não consegue descobrir qual foi a sequência de votos. Então eles identificaram o problema nessa questão. Mas o que é preocupante nos testes públicos é que eles são controlados. Então tu tem que ir até Brasília, em tal local, tu tem um horário para fazer o teste, os dias né, que foram definidos para fazer o teste, tem o horário, tu tem que enviar um plano de teste antes dizendo que ferramentas tu vai utilizar, como é que tu vai fazer o teste. Então é um processo controlado, né? E por ele ser controlado, muitos especialistas e hackers de segurança não participaram. Então houve, se a gente procurar aí as notícias, houve até um esvaziamento, né, nesse teste público. O próprio tribunal acabou enviando ofício para a Polícia Federal, Marinha, né, pedindo para que fossem enviados técnicos para participar do teste público, mas desse teste, né, 20 pessoas compareceram no dia, 37 se inscreveram, 20 pessoas foram, e olha quantos especialistas a gente tem no Brasil. Santa Catarina é o berço da tecnologia, então não sei se a gente encontra alguém aqui que foi lá testar a urna. Então, se ela fosse código aberto e estivesse de repente disponível na internet, a gente poderia estar auditando e testando a urna de forma permanente, a qualquer momento de casa, num domingo, deixa eu verificar se o código aqui está certo. Então, qualquer um de nós poderia fazer uma análise e enviar melhorias para que fosse aperfeiçoado. Mas eles podem dizer, não, se todo mundo analisar, eles podem descobrir alguma falha de segurança que pode ser explorada. Mas não, um vai descobrir, o outro vai descobrir, vai ter solução para isso. Na verdade, tudo que é validado por várias pessoas, né, tudo na vida da gente, quando tem várias pessoas participando, a chance de a gente cometer menos erro é bem menor. Você citou essa questão do código aberto, de abrir o código que é utilizado nas urnas eletrônicas. Além disso, na sua opinião, o que poderia ser feito para aumentar a segurança das urnas? Além de, já tem solução pronta, tecnologia pronta. Utilizar uma urna de terceira geração, terceira geração, implantar, ser mais transparente. Na verdade, a terceira geração ela já tem solução para todas as falhas que a gente conhece ou que são debatidas na internet. Então, a terceira geração já prevê solução para todos esses problemas. Então, utilizando a urna de terceira geração e garantindo transparência do equipamento, qualquer um possa auditar o equipamento, de repente até o equipamento aberto, né, com especificação aberta, que qualquer empresa pudesse fazer o equipamento, a gente aumentaria a concorrência. Aí outras empresas poderiam fornecer que tivessem custo de produção menor. Então, o hardware aberto e auditável, né, qualquer um poderia fabricar a máquina. E o código-fonte aberto também para a gente melhorar os algoritmos a qualquer momento. Isso seria transparência. A gente não estaria aqui discutindo problemas de segurança. Com certeza os problemas seriam muito mais pontuais do que hoje, que parece ser obscuro, assim, não é tão transparente. O Brasil foi um dos pioneiros na implantação do sistema eletrônico na votação, né, nas eleições, mas nesse processo de evolução acabamos ficando para trás. Sim. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje e é sempre bom a gente esclarecer os eleitores, né, e tentar mostrar formas aí para melhorar o sistema. Agradeço o convite, foi um prazer poder discutir o assunto, acho que é muito importante mesmo. Tá certo. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.